Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Matheus e a gente vai nesse podcast falar sobre um tema bastante interessante e que muitas pessoas acabam deixando de lado, que é sobre as disfunções sexuais. Mas, como você já sabe, nós vamos falar com a ótica da terapia cognitiva comportamental. Como a TCC vai compreender essas disfunções, como a gente vai conseguir lidar com elas e também intervir. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, meu nome é Regilane, né? E como o Matheus falou, a gente vai falar um pouco sobre disfunções sexuais. E vamos tentar entender sobre os sintomas. Queremos entender como os pensamentos, crenças, que vamos falar mais na frente, né, Matheus? E emoções influenciam essas dificuldades sexuais. Bom, meu nome é Isabela e a gente vai entender um pouco também de como a TCC pode contribuir nessa questão, né? E é isso, vem com a gente. Meu nome é Júlia e é um assunto que ainda enfrenta muitos tabus e que precisa ser com seriedade e empatia. Isso mesmo. E aí agora vamos entender um pouco, né, o que é disfunções sexuais. E a gente já se perguntou o que é disfunções sexuais? O que isso pode prejudicar na nossa vida, né? Tanto pessoal como profissional. São dificuldades, pessoais, que qualquer fase da resposta sexual que afeta o desejo, ela pode afetar a excitação, o prazer, o orgasmo. E causa dor, pode causar dor também, né? Durante a atividade sexual. Essa dificuldade, ela pode gerar sofrimento significativo e pode prejudicar na qualidade de vida, tanto emocional como sexual. E, Regi, é interessante tu falar sobre isso. Muito bom tu trazer uma definição sobre as disfunções sexuais, mas a gente também tem muito na prática, né? Eu quero trazer, na verdade, sobre a prática, o que acontece com muitos homens. Quando a gente fala de disfunção sexual masculina, é muito comum a gente ouvir falar sobre a disfunção erétil, que é o famoso broxa, que algumas pessoas tanto nomeiam, rotulam, né? E isso é essencial a gente falar sobre isso, porque na cultura brasileira, principalmente entre os homens, isso é sinônimo de fraqueza. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença disfuncionais, e a gente vai falar mais sobre isso na frente, a pessoa que tem algumas crenças disfuncionais, dependendo de qual crença é essa, pode encarar a disfunção erétil como algo de fraqueza. Então a pessoa isso vai interferir na vida da pessoa, não somente sexualmente, mas também em outras áreas, seja familiar, seja do trabalho, estudos, porque isso também vai remeter à autoestima da pessoa. E quando o grupo de amigos não descobre, porque quando o grupo de amigos descobre, a zoação. A chacota é grande, né? É uma zoação imensa. E o retrato disso é tão grande na sociedade brasileira que eu quero saudar aqui o lendário Silvio Santos com a sua incrível música A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Então, a gente tem músicas falando sobre isso, tirando chacota disso. É bem interessante a gente ter a atenção sobre como a disfunção sexual masculina é interpretada na nossa sociedade brasileira. E não só a masculina, também a gente tem as disfunções sexuais femininas, já essas nem sequer falada. Eu, particularmente, como homem, eu nunca ouvi alguém explanar nacionalmente sobre disfunções sexuais femininas. Por exemplo, a dor genitopélvica, que é quando a mulher sente dores, incômodos no momento de penetração, seja através do pênis, seja através dos dedos. Então são assuntos que é necessário ser trazidos, né? E aí bate aquela questão, né? Quando tem essas questões femininas, né? Eu posso falar mais do questão feminina. Essa dor, por exemplo, aí dá vontade de parar. E aí você automaticamente, querendo ou não, perde um pouco do desejo, do prazer. E aí entra em questões que às vezes não influencia. Por exemplo, a questão da sexualidade. Tipo, eu tô aqui com um homem e não senti prazer com ele. Será que eu não sou hétero? Então puxa muitos gatilhos, muitas questões que às vezes não, né? Também tem a insegurança, né? Do corpo,
o medo de fazer alguma coisa errada e a pessoa não gostar. Aí pede pra apagar a luz, prefiro com a luz desligada. A vergonha, né? Então, através da TCC, a gente vai tentar compreender melhor esses pensamentos automáticos, essas crenças e como elas vão influenciar na vida das pessoas. E não somente na área sexual. Eu quero muito ressaltar isso, porque não é somente na área sexual. É em todo o contexto da pessoa, porque nós somos seres sociáveis. Então, se eu tô passando por alguma dificuldade, algum problema emocional, psicológico, vai afetar amigos, famílias, e assim por diante, trabalho e assim por diante. Por exemplo, né? Se eu pensar, vou falhar de novo, isso vai me trazer ansiedade. Isso pode interferir, né? Como você acabou de falar, no trabalho, pode interferir na relação, né? Pode interferir na relação da parceria, né? Do parceiro. Sim. Poxa, eu não tô satisfazendo ele, ou ela, né? Ele não gosta mais de mim, ou eu não gosto. Será que eu ainda gosto dele, né? Ou dela, né? Então isso pode trazer sim a ansiedade, né? E a ansiedade, ela sim dificulta muito, né? Na excitação, no prazer. Porque se o seu mental não estiver bem, se a sua saúde mental não estiver bem, você não consegue seguir com o corpo, né? Digamos assim. Então, interfere muito. E aí se forma um ciclo, né? O medo da falha leva à falha. E aí pode causar evitamento sexual, até mesmo social, né? Aquela vergonha de encarar a pessoa depois, no momento constrangedor, né? E esse padrão pode ser quebrado, né? Com intervenções e que ajudam a pessoa a reconhecer. Com certeza. E aí vamos falar agora um pouco sobre as crenças centrais sexuais, né? Disfuncionais. A TCC ela também trabalha com as crenças centrais, que são ideias mais profundas e generalizadas, né? Muitas pessoas elas carregam crenças como eu não sou desejável, o sexo é sujo, eu sou incapaz, ninguém olha pra mim, né? Então existe muito isso, eu não vou conseguir satisfazer o meu parceiro, como eu falei anteriormente. Sim. Né? Então a gente leva essas crenças, né? Então assim, sempre com esses pensamentos, essas crenças centrais, né? E é interessante, Regi, que essas crenças centrais, elas não surgem do nada. Sim. Elas têm um histórico de vida e elas são reforçadas mediante, seja relações sexuais, seja outros tipos de eventos. Então, essas crenças acabam sendo meio que um óculos como a pessoa enxerga a vida. Então, se a pessoa tem uma crença de que se eu não receber um elogio, eu não fui bem. Se eu não der o meu máximo, eu não fui bem. Se a pessoa não estiver satisfeita, eu não fui bem. Então, com esse tipo de crença, vai interferir toda a vida da pessoa. Seja até a sexual, eu vou falar isso aqui o podcast todo. Seja a vida sexual, quanto os outros âmbitos da vida. Seja trabalho, relações familiares. Como é um tema, assim, é um tema muito importante, né? E assim, muito que tá muito a nossa vida, né? E a gente, às vezes, sente vergonha de falar sobre isso, né? Sobre o parceiro, com o parceiro, com a nossa família, né? Então, assim, realmente a gente precisa ter essa conversa. Até né? na terapia, às vezes, é um tabu pra trazer. Sim. Essa questão sexual. Tipo, eu vou estar falando pra um estranho, uma pessoa que eu não conheço. O que é que ele vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? Mas é necessário a gente estar abrindo isso em jogo, porque o terapeuta, ele precisa entender tanto o teu histórico de vida, quanto você e como você entende o porquê disso. Porque se você não compartilhar dessas informações, você não vai estar ajudando ele a te ajudar. Exatamente. Então é necessário, querendo ou não, estar disposto e aberto para esse tipo de intervenções, esse lugar de fala terapêutica. E é um processo que traz muita flexibilidade, né? Diminuir a culpa, né? Pode ajudar. Sim, verdade. É bem interessante também a gente ressaltar que a terapia cognitiva sexual.
porque é uma abordagem vindo da terapia cognitiva comportamental, mas com foco no desempenho sexual, na vida sexual dos pacientes, e que, por sinal, essa terapia tem apresentado muitos resultados benéficos aos seus pacientes. Então, é uma ótima terapia que está chegando aí para tratar essas questões sexuais. E, pessoal, falando demais, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês assistam esse podcast inteiro. E, gente, muito obrigado pela atenção. Forte abraço. E ficamos por aqui. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.